Olá, bom dia alunos. Aqui quem fala é o professor Gabriel de Química e hoje eu vou ensinar vocês o porquê do comportamento anômalo da água. Primeira coisa, densidade é igual a massa pelo volume. Essa é a fórmula básica de densidade. É isso que nós vamos aprender sobre a água. Ou seja, vamos começar a linha de raciocínio. Densidade é igual a massa pelo volume. Vamos colocar a massa sendo constante. Massa constante. Vamos por 1 litro. Massa constante igual a densidade. Eu errei, pelo amor de Deus, desculpa. A massa sendo constante vai ser densidade vezes o volume, que o volume vai passar multiplicando. Ok, vamos começar. Quando o volume, a massa sendo constante, quando o volume aumenta, inversamente proporcional, a densidade diminui, certo? Básico, conceito básico. Agora vamos para o raciocínio da água. Eu tenho essas duas moléculas de água. Quando, elas estão aqui, a 10 graus Celsius. Elas estão agitando. 10 graus Celsius aqui. Eu começo a esquentar. 11, 12, 13, 14, 15 graus Celsius. Ok. 15 graus Celsius, nós percebemos que quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas. Certo? Normal. Ok, agora vamos para diminuir. Tá super agitado, tá 20 graus Celsius. A gente vai reduzindo. 15 graus Celsius, 10 graus Celsius, 5 graus Celsius. Ok. Quando menor a temperatura, menor a agitação. Perceba comigo. Quando eu coloco agitação aqui, o volume é tal. 1 litro, essa agitação a 10 graus Celsius. Essa agitação dela. Quando eu aumento a temperatura, a agitação aumenta e o volume aumenta. Quando o volume aumenta, a densidade diminui. Ok. Agora vamos para a situação dentro da água. Vou usar aqui, esse aqui mesmo, azul, melhor. Eu tenho a água a 20 graus Celsius. A água a 20 graus Celsius, ela tá assim. Só que tá muito frio lá em cima. Começa a esfriar. Começa a diminuir a temperatura. A temperatura dela começa a cair. Quando a temperatura dela começa a cair, ela atinge 5, vamos colocar que quando ela atinge 5 graus Celsius, o grau de agitação das moléculas, uma molécula de água, uma molécula de água, uma molécula de água e uma molécula de água. E uma molécula de água para mostrar que está bem desorganizado. O líquido, pelas propriedades da molécula, ele é desorganizado, certo? Ou seja, ele está desorganizado, está aqui. Aqui tem uma distância 19 manganeses. Ok, isso aqui é medida de biologia, não precisa saber. Tá, enfim, aqui, quando ela diminui a temperatura, o grau de agitação das moléculas vai ficando menor. Tá? Isso aqui a 20 graus Celsius, a 5 graus Celsius é menor. Ou seja, as moléculas começam a ficar mais próximas umas das outras. E o volume vai diminuindo. Esse era o volume inicial e esse é o outro volume. Ou seja, diminuiu o volume. Quando o volume diminui, a densidade aumenta. Ou seja, na água, como a densidade da água é 1, quando você diminui o volume, a densidade vai aumentar. Vamos colocar que ele aumenta só apenas 1, medida de densidade. Quando ela aumenta, ela vai para o fundo, porque quanto mais o mais denso fica embaixo e o menos denso fica em cima, certo? Ok. Vai diminuindo, 5 graus Celsius. Só que, graças ao comportamento anômalo da água, quando a água atinge 4 graus Celsius, ao invés dela ir se juntando, igual qualquer outro líquido, qualquer outro material, que quanto mais frio, mais denso vai ficando,
Não. A água tá aqui. Vamos colocar aqui. Tá super juntinhos. A água, quando ela atinge 4 graus Celsius, ela forma estruturas cristalinas. Ou seja, a água, quando ela congela, ela forma isso aqui. Isso aqui são retículos cristalinos. Ou seja, o volume aumentou, certo? O volume de água aumentou na mesma massa. Ó, massa igual densidade vezes o volume. O volume aumentou quando ela congela. Isso aqui que nós chamamos de gelo. Quando ela congela, nós chamamos de gelo. Ou seja, então, vamos recapitular. Quando ela está a 20 graus Celsius, o volume normal. Quando ele vai resfriando, o volume vai diminuindo. Mas graças ao comportamento anômalo da água, quando a água chega a 4 graus Celsius, ela forma retículos cristalinos, que nós chamamos de gelo. Quando o retículo cristalino é formado, o volume aumenta. Aqui, ó. Olha o volume, olha a diferença. O volume aumenta. Quando o volume aumenta, a densidade diminui. Congelou. Ponto. Chegou a 4 graus Celsius, a água começa a expandir. E expandir. Quando ela chega a zero, ela congela. Ou seja, se expandiu aqui. Ok, chegou a 0 graus Celsius. Quando ela chega a 0 graus Celsius, ela congela. Esses retículos cristalinos estão 100% formados. Ou seja, a água está congelando, ela congelou, ela virou gelo totalmente. Não tem mais nada de líquido, é só gelo. Ok. Quando ela atinge o 0 graus Celsius, ele forma o gelo. A densidade do gelo é de 0,9. 0,9 está entre 1 e menos 1. E 1,1. Ou seja, a densidade do gelo é menor que a densidade da água. Gelo formou gelo. Isso aqui é o que nós chamamos de gelo. Quando forma o gelo, a densidade do gelo é 0,9. 0,9 é menor que 1. Ou seja, ele sobe. Entendeu? Por isso que ela vem, mas isso só acontece com a água, apenas. Ele sobe. E quando ele vai subindo, já formou o gelo. Ele para aqui em cima e forma gelo. Por quê? Porque a densidade dele é menor, que a densidade do gelo é menor que a densidade da água, graças ao comportamento anômalo da água, que quando ele atinge quando a água atinge 4 graus Celsius, ela tende a se expandir. As moléculas estavam assim, elas se expandem, ela faz fop, e elas se expandem. Quando elas se expandem no mesmo volume, maior volume, menor a densidade. A densidade dela diminui e ela volta para cima e congela. Entendeu? E esse fica o ciclo. Por isso que congela em cima. É isso. Muito obrigado pela aula. Fiquem com Deus. Bons estudos.